Eu sei por que você está sempre se sentindo tão mal e eu posso te dizer o que você pode fazer deliberadamente de propósito para que você mude essa realidade. Seja bem-vindo, pessoa bonita feita à imagem e semelhança do Altíssimo. Antes de tudo, Deus quer que você saiba que você é amado. Já se sentiu amado hoje? No, God, please, no! Eu sou a Cíntia. Aqui eu conto histórias que encorajam, reflexões que inspiram e humor que traz leveza. Se você gosta de conteúdos assim, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar sabendo quando eu postar conteúdo novo, tá bom? Você tá sempre se sentindo mal? Constantemente se sentindo mal? E você não sabe por que você tá se sentindo mal? Ou o que você pode fazer para não se sentir mais assim? Você quer se sentir melhor, mas você não sabe como fazer isso. Como evitar se sentir mal? Como passar a se sentir melhor? Primeiro, o porquê que você está se sentindo tão mal? Você está se sentindo mal por causa da qualidade dos seus pensamentos. Acabou o vídeo. Até a próxima. E é isso. Resumidamente, é isso. Você se sente mal por conta dos pensamentos que rodam aí dentro da sua cabeça. Principalmente aqueles pensamentos quando você não está prestando muita atenção. Esses são muito perigosos porque você nem tem a oportunidade de rebater aquilo. Você está assistindo TV, você está limpando a sua casa, você está trabalhando, você está fazendo os seus afazeres, o que seja. Aqueles pensamentos em segundo plano na sua cabeça estão falando coisas horríveis. Você está se sentindo mal porque os pensamentos que você tem são pensamentos negativos. Entenda que existe um diálogo interno que está sempre acontecendo dentro da gente. A gente está falando com nós mesmos, a gente está falando com... Olha, existem muitas vozes que vêm na nossa mente. Existe a voz de Deus, existe a voz do inimigo e existe a nossa própria voz. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre como ouvir a voz de Deus melhor, algumas dicas que vão te ajudar muito. Eu vou deixar no card, quando terminar esse vídeo, você vai para ele e assiste, porque tem dicas valiosas ali, tá? Que pode te ajudar a ouvir Deus melhor. E tá muito relacionado com o que eu vou falar hoje, porque tudo acontece dentro da nossa cabeça. Primeiro, vamos destrinchar o que acontece. Os nossos pensamentos, eles são muito velozes, e por isso se a gente não tiver um treino de ficar atento sobre o que a gente está pensando, o pensamento vem, marca uma imagem, ele imprime uma imagem, vai embora e você nem percebe. E é isso que é a explicação do porquê você se sente mal e não sabe por que está se sentindo mal. Pensamentos geram impulsos elétricos no nosso cérebro que desencadeiam emoções. Algumas vezes você está fazendo suas coisas, como eu disse, seus afazeres, e vem um pensamento, uma seta é lançada sobre você. Vamos falar dos pensamentos negativos, né? Porque é isso que faz nos sentir mal. Vem um pensamento negativo sobre você. Esse pensamento, por exemplo, um pensamento de que você não é capaz. Um pensamento de fracasso, de que vai dar errado, não vai dar certo. Pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que seja negativa. Vai dar errado, é um pensamento de que vai dar errado. Esse pensamento, ele causa um impulso elétrico no nosso cérebro. Esse impulso elétrico desencadeia uma emoção. Então vem aquele pensamento de que vai dar errado e causa um impulso elétrico que traz uma sensação de fracasso, de impotência, de não suficiência. Aí vai variar de pessoa para pessoa. Mas ele libera uma emoção negativa sobre você. Só que isso acontece tão rápido que você não percebe. Agora, o que influencia esses pensamentos? Aquilo que você se alimenta, aquilo que você está rodeado. Se você está sempre rodeado de pessoas negativas, que falam coisas negativas, ou consumindo conteúdos que trazem esses conceitos de derrota, normalizando isso, como se é assim mesmo, e tem que ser assim, você tem que aceitar... Você está colocando dentro de você repertórios negativos e é isso que vai rodar dentro desse disco rígido que vai ficar rodando dentro de você, causando esses impulsos elétricos, essas emoções negativas, colocando você num ciclo, colocando você num ciclo vicioso e você vai estar sempre se sentindo mal. Então, o que você precisa fazer para mudar isso? Primeiro, muda o seu ambiente, muda o seu repertório. E você precisa principalmente colocar um guarda dentro da sua cabeça e se treinar, isso aqui é um treino, e se treinar a prestar atenção em todos os pensamentos que vêm dentro de você. Por quê? Porque só você prestando atenção e estando consciente desses pensamentos é que você vai poder fazer alguma coisa em relação a eles. E o que você vai fazer em relação a eles?
Olhar para o espelho e reclamar e dizer, é isso mesmo, eu sou um lixo, eu não tenho valor, eu não dou certo em nada, eu sou um derrotado. Pelo amor, né? Não. Você precisa ser muito corajoso e muito determinado para começar a falar o contrário daquilo. Você precisa colocar dentro de você repertórios de vitória, repertórios de vida, de sucesso, de que dá certo sim, não importa o quão no início pareça uma mentira. Porque quando você está muito cheio de negatividade, quando você traz algo positivo, parece bullshit, besteira, papo de coach, sei lá. Parece mentira. Mas não. É porque aquilo é muito novo para você. Então você precisa ser determinado e perseverante em começar a colocar dentro de você repertórios positivos. Mude o seu ambiente. Se você não pode mudar de ambiente físico, você está cercado pela sua família ali, ou no trabalho, pessoas negativas, você precisa se fechar e se blindar emocionalmente e não deixar aquilo entrar dentro de você e agir, trabalhar para que você saia dali o mais rápido possível. Porque o ambiente, ele molda a gente, ele nos influencia. E a gente só percebe isso quando a gente sai daquele ambiente, a gente consegue ver aquela cabecinha, aquela mentalidadezinha tão pequena dali. Pode ser, gente, pode ser nossa família, pessoas que nos amam, mas é uma mentalidade muito, é uma cultura que foi formada ali, né? Cabeça muito pequena, tal. E não é que você vai deixar de amar, você continua amando, só que você sabe separar as coisas e não vai mais deixar aquilo influenciar você e atingir você. Porque isso não é amor. Né? Amor nunca é fazer algo que vai te prejudicar. Então, você vai mudar de ambiente, sair desses ambientes, você vai parar de consumir coisas negativas, coisas que não te agrega, coisa que não te acrescenta. Desliga essa televisão, para de assistir essas séries ai, olha eu dando pitaco na vida do povo. Mas o que acontece? O que eu vejo? Tem uma imagem que vem pra mim. Você trabalha o dia todo, aí você chega na sua casa, você liga a TV, deixa num programa ali fuleiro que não te acrescenta em nada, não te agrega em nada, não te ensina, não te inspira, não te encoraja. É uma porcaria, sei lá, uma água de salsicha que você tá assistindo ali. E aí, de fundo, no background, a sua cabeça fica falando coisa negativa sobre você, é só aqueles sentimentos de derrota, que vida horrível, e tarará, tarará. Em vez de você fazer o quê? Desliga essa porcaria dessa televisão. E você quer assistir alguma coisa? Vai no YouTube, procura uma palestra, procura algo que tem a ver com a dificuldade que você tem. Vai ouvir pessoas que tiveram resultados nisso. Pessoas que foram bem-sucedidas nessa situação que você está tendo dificuldade. Vai pelos frutos, tá? Se a pessoa tem resultado, ouça o que essa pessoa fez. Ouça várias pessoas, vê o que se adequa para você. Mas alguma coisa precisa ser feito. Você não pode ficar nessa inércia de deixar os seus pensamentos ficar rodando dentro de você como ondas, uma após a outra, trazendo, retroalimentando esses sentimentos horríveis de derrota, de negativismo. Então pega a sua raiva, você precisa usar a sua raiva. Eu não tenho força, então fica com raiva, você precisa ter raiva disso. Eu tô com raiva por você. Eu tive raiva por mim, eu falei, eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero mais esses sentimentos, ficar me sentindo horrível desse jeito. Gente, e não tem a ver com a circunstância externa, porque nas minhas circunstâncias externas tem muita coisa pra mudar, tem tudo pra mudar. Mas você começa a transformar dentro de você, porque enquanto você não mudar dentro de você, o externo não vai mudar. A mudança começa aqui dentro. Porque, como eu disse, os seus pensamentos desencadeiam emoções. E o que as emoções fazem? Elas influenciam no seu comportamento e nas suas ações. O seu pensamento diz, eu não consigo. Aí, isso gera um sentimento de incapacidade. Se você se sente incapaz, você não vai fazer, você não vai tomar uma ação, porque você se sente incapaz. Por você se sentir incapaz, você tem certeza que você não é capaz, mas é mentira. Eu posso te dizer por experiência própria, a gente tem muito mais potencial do que a gente acha que tem. E quando você ousa, você pega a sua raiva e decide sair dessa inércia e pôr a mão na massa, eu vou fazer mesmo assim, não quero nem saber, se ficar bom, se for ruim, eu vou enfiar a mão na massa e vou fazer. Aí você faz, aí você descobre uma coisa chamada o quê? Resultado. Aí você fala, eu achei que eu não conseguia, eu tinha certeza que eu não conseguia. E eu consegui, até que ficou legal. E aí você se surpreende. E o resultado cura. Porque você começa a ver que você estava acreditando numa mentira. Eu achei que eu não tinha capacidade disso, mas eu tenho. Então, por isso que o início de tudo são os seus pensamentos. Eu achava que os sentimentos é que geravam os pensamentos, mas é o contrário, tá? É porque é muito rápido, é muito veloz. É muito veloz. É por isso que você começa a se sentir mal e não percebe. Você estava mó bem, aí passou, você está fazendo as coisas e você percebe que você começou a se sentir mal em algum momento. E você pensa, o que aconteceu? Eu estava tão bem, eu estou me sentindo mal. Um pensamento veio
que gerou um impulso e você não percebeu e aquilo passou. E imprimiu em você um sentimento estranho. Então, precisa parar. Por isso o autoconhecimento é muito importante. Você precisa parar e rebobinar dentro da sua cabeça os pensamentos que vieram. Isso é um treino, você vai começar a identificar, tá? Eu comecei a conseguir identificar, me veio um pensamento assim, assim, assim. E aí você identificando esse pensamento, você tem a oportunidade de substituir esse programa, dizendo palavras positivas em relação àquilo. Positivas porque é verdade, tá? Não é positividade superficial, não. É porque você, por exemplo, nesse exemplo que eu dei de se sentir incapaz, você é capaz. Você é extremamente capaz, você é feita a imagem e semelhança de Deus, o Criador do céu e da terra. Você tem criatividade, você é criativo. E você começa a alimentar isso com essas palavras. Não só com as palavras da sua boca, mas todo o seu entorno, o que você consome, precisa ser algo que precisa ser relacionado a esse conteúdo, a esse tema que você quer gerar resultado. E aí, de propósito, deliberadamente, você vai começar a pensar coisas que são positivas. Coisas que são o oposto desse pensamento ruim. Isso é um treino, tá, gente? Porque a gente tem um hábito a vida inteira de pensar negativo. Não é da noite pro dia que você vai ficar pensando coisas maravilhosas. Mas você precisa perseverar. Você precisa perseverar. Você precisa mudar a forma como você está pensando sobre si mesmo. E ser propositivo em não pensar mais de forma negativa sobre você. Começa a ficar com raiva. Gente, que desrespeito. A gente fica falando mal de nós na nossa própria cabeça, na nossa cara, e a gente não faz nada. Você que é pai ou que é mãe, ou tem um melhor amigo, ou você tem uma pessoa que você estima muito, você é fã de algum artista, o que seja, você tem uma pessoa que você admira muito, vou dar o exemplo de filho. A pessoa começa a falar mal do seu filho na sua frente. Você vai ficar um leão. Por mais educado que você seja, ainda que você não brigue com aquela pessoa, você vai fechar a cara dentro de você, você não vai gostar daquilo, você não vai aceitar aquilo. Não é verdade? Agora, por que você aceita alguém falando mal de você na sua cara e essa pessoa é você mesmo? De jeito nenhum, isso tem que parar. É por isso que a gente tem uma autoestima tão baixa, porque a gente não se respeita. A gente não se respeita, a gente tá falando mal de nós, pra nós, na nossa cara. Isso é um desrespeito tremendo e absurdo. Isso entristece o coração de Deus. Entende? Então comece com a decisão. Tem um vídeo que eu falo aqui, depois você vê também, 3 passos para conseguir qualquer coisa. E o primeiro passo é a decisão. Então, o que você vai fazer agora? Você vai decidir mudar essa realidade. Você vai decidir mudar a qualidade dos seus pensamentos e começar deliberadamente, de propósito, prestar atenção nos seus pensamentos, no que você está pensando. Coloca um guarda aí, conforme eu falei, para ficar avaliando tudo que você pensa e você vai contra isso. Usa a sua raiva, a sua ira, nesse sentido, para ir contra isso. Em vez de ficar com raiva das outras pessoas, você vai ficar com raiva dessa parte de você que tá falando mal de você pra você, que tá se desrespeitando. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Como que você pode dizer que alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus não presta, é feio, não é capaz? Você tá ofendendo o próprio Deus. Você tá ofendendo o próprio Deus, ele te criou assim. Gente, vamos mudar essa cabeça, essa mentalidade de não aceitar mais isso na nossa vida. Tem que quebrar os padrões antigos. Sair dessa inércia. Então, qual é a lição de casa para você? Começa a prestar atenção no diálogo interno. Presta atenção faz esse exercício, por favor. Faz esse exercício, escreve num post-it, num bilhetinho, coloca no espelho, na sua mesa, onde você fica mais tempo, no seu papel de parede do celular, escrito, de lembrar, de vigiar, de prestar atenção nos seus pensamentos. É um diálogo interno que está acontecendo dentro de você. Começa a prestar atenção nisso, no que está acontecendo, porque é só assim que você tem a chance de, peraí, o que é isso aqui? Não vou aceitar isso sobre mim, isso não é a verdade sobre mim. Qual é a verdade sobre mim em relação a isso? Não é essa coisa negativa. Eu não sei o que é, então eu vou descobrir, eu vou ver com Deus, eu vou estudar, eu vou ouvir gente que já venceu nisso para saber qual é a verdade sobre mim em relação a isso, mas não é essa coisa derrotista, não. E não aceita mais, gente, essas mentiras. O que é sofisma? Sofisma é uma mentira com cara de verdade. Comece a questionar. Todas as verdades que você tem como verdade, que são negativas, comece a questionar. Tudo que não estiver dando resultado na sua vida, questione, tá? É o seu direito questionar. A gente tem uma cultura, às vezes, nas igrejas, que a gente não pode questionar o líder. O líder falou um negócio lá, o líder espiritual falou um negócio lá e você... E aí você não pode questionar a pessoa, não. Tá pecando. Imagina, a pessoa tá lá no topo, a pessoa sabe, não sei o quê. Todo mundo tá fadado a falhar. E é o seu direito questionar, sim.
Porque a primeira pessoa que vai te guiar é o Espírito Santo. Eu quero encorajar você a sair desse mar vermelho de emoções e sensações ruins. Eu já vivi nisso, gente, é horrível. Isso não é lugar pra gente, não, de jeito nenhum. E eles acontecem, nós estamos nesse lugar por conta dos nossos pensamentos, que geram sentimentos que influenciam as nossas ações. Então, a raiz é no pensamento. Começar a vigiar os seus pensamentos. Por quê? Trocando os pensamentos ruins, negativos, de derrota, de morte, para pensamentos positivos, de vida, de vitória, de triunfo, de força. É aí que isso vai começar a influenciar as suas emoções. E você vai começar a se sentir como capaz, como forte, como cheio de vida, de força. Você vai se sentir um vitorioso. E você vai se portar como um. As suas ações vão ser de mais confiança. O seu comportamento vai ser de vitória. E é aí que você tem seus resultados. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like. Compartilha com seus amigos. Se não gostou, tudo bem também. Mas então compartilha com seus inimigos. Eu fico por aqui. E até o próximo vídeo. Beijo.